Olá, começamos agora mais uma edição do Poder e Ação, o projeto da rede ANC que quer dar visibilidade ao protagonismo feminino. Hoje nós mulheres somos maioria da população, maioria do eleitorado, ainda assim temos dificuldade de chegar ao espaço público, ao mandato, a uma casa legislativa. Quando chega, muitas vezes sofremos perseguições de toda ordem. As mulheres, apesar da lei do feminicídio existir há 10 anos, os números só aumentam. Apesar da lei do feminicídio existir há 10 anos, os números só aumentam e ainda são subnotificados. A gente precisa falar, sim. As pessoas dizem, fala demais em feminicídio. Não tem como se calar. Não tem como se calar, principalmente a gente sendo mulher, uma mulher nordestina, não há como se calar. Porque nós, mulheres, diferente dos homens, a gente pensa na roupa que vai sair na rua. Se a gente é mãe, a gente pensa, nossa filha está segura. Se a gente anda num carro ou num transporte, a gente tem que ser medo de ser atacada, no transporte de ser assediada. Então, são violências de toda a ordem. Pensando nisso, nesse mês, a gente começou antes, mas esse mês que é simbólico, que é o mês da mulher, a gente quer reforçar e pedir a todos que nos assistem que a defesa da mulher não é só da mulher. A defesa da mulher é de todos, principalmente do homem, que tem que perceber que a mulher não é objeto, que a mulher é igual na sociedade, ele é filho de uma mulher, todo homem é filho de uma mulher. Então, é sobre isso. Para começar, hoje a gente vai falar com a doutora Clara Petrola, maravilhosa, advogada, cientista política, conselheira da OAB, professora universitária. A mulher é uma potência. Linda, talentosa, determinada, aguerrida. Bem-vinda, doutora Clara. Sueli, muito obrigada pelo convite, pela generosidade das palavras. É sempre uma grata satisfação estar aqui contribuindo com essa temática, porque, como você bem falou, os números relacionados à violência de gênero, né? E quando a gente fala é o gênero feminino, porque nós mulheres somos a maioria do eleitorado, somos a maioria da população, somos também mãe da outra parte, né? Da outra metade. Então, são alarmantes os números e a preocupação em que a efetividade da lei se cumpra. E você que nos escuta aí, que muitas vezes passou por situações de violência, que não se sentiu confortável em ir até uma delegacia porque o ambiente é hostil, a gente não pode negar que comparecer a uma delegacia sozinha gera medo, gera uma inquietação. Às vezes a violência ela paralisa a mulher. Então, a violência, às vezes, ela é tão grande, e não precisa ser uma violência física, não, é uma violência psicológica, Sueli. É o cale sua boca, mulher que não tem voz, mulher que não tem vez. Então, todo esse tipo de ação, ela é violência. E aí a gente tem fatos maiores, que é o quê? A gente está vendo a sociedade, de certa forma, adoecida, ex-parceiros, como teve o caso aí de Itubiara, que foi uma coisa terrível, né? Ele além de tirar a vida dos próprios filhos, tirou a sua como forma de punir a mãe porque não quis mais um relacionamento com ele. E tem pessoas que estão defendendo, então, por qualquer comportamento. Nada, gente, nada justifica a violência. O fim de um relacionamento, ele deve ser tratado de forma adulta, madura. Por quê? Porque a mulher não é posse do homem, Sueli. Doutora, eu não consigo. A senhora falou esse caso, eu não costumo ficar retrucando em rede social, mas eu não consigo compreender como uma mulher, que eu vi muitos homens, mas eu vi mulher julgando a mulher, a mãe, que os 2 filhos foram assassinados por um ex-companheiro, que depois a gente soube que já estavam separados. A mulher, sabe, naquela dor, ela não pôde velar os próprios filhos. A mulher foi exposta de uma maneira, sabe, assim, um linchamento moral, com vídeos na internet, do encontro com ela com o suposto amante. Gente, a mulher de uma vítima de uma dor
que nenhuma mãe deveria passar, passou a ser a vilã. Sabe, eu não consigo compreender como uma mulher, como um ser humano, consegue defender uma coisa dessa e como a mulher ela é julgada em todas as ações. O cara matou para punir a mulher e a mulher estava sendo linchada na internet. Esse discurso de ódio, né, essa narrativa, ela tá fixando muito por conta do estado psicológico e mental das pessoas. Então, as pessoas precisam achar um culpado. Então, não é muito mais fácil julgar a mulher. Então, assim, aquela coisa de que, ela estava procurando, por quê? Porque ela estava com um short curto, porque ela estava com uma roupa decotada. Nada justifica uma violência. Não dá o direito de ninguém tocar o corpo se não houver a anuência, se não tiver a permissão. E tem que ver também que, às vezes, a mulher não está em condições de permitir, quando ela está alcoolizada, quando ela, eventualmente, é menor de 14 anos, e a gente teve um caso recente de um julgamento em Minas Gerais que está causando grandes e graves. E é importante que a gente discuta isso, porque uma menina com menos de 14 anos, ela não tem como saber o que é ou o que não é, ou namorar um rapaz de mais de 30, entendeu? Então, assim, é preciso que a gente olhe para esses movimentos e para essas situações com muita maturidade, com muita seriedade, e principalmente entendendo que a rede social, ela fomenta, ela vende mais quando ela alimenta esses discursos misóginos. O que é misógino? É exatamente esse discurso de que lugar de mulher é lavando prato, lugar de mulher onde ela quiser, lugar de mulher na política, é na academia, é na universidade, é onde ela quiser, onde ela se sentir confortável. Doutora, você imagina se toda mulher traída por marido ou por namorado fosse matar? Assim, o relacionamento só existe quando é bom para os dois. Não deu, cada um vai para o seu canto. E a vida continua. E a sociedade espera até que ela aceite A traição, o relacionamento extraconjugal como uma coisa natural. E aí a gente tem que entender que foram séculos e séculos e séculos desse comportamento exigido da mulher, de que ela traída, ela tem que aceitar. Quando ela eventualmente não quer mais o relacionamento e decide por terminar, ela deve ser punida, porque o casamento deveria, mesmo sofrendo violência, e aí vocês hão de convir que nenhuma mulher vai querer sair de um casamento, que ela está sendo bem tratada, que ela está sendo respeitada. Né? A maneira da mulher é diferente da maneira do homem, né? Assim, no modo geral, né? Porque geralmente a mulher, quando vai trair, isso não sou eu que estou dizendo, são estudos que já perceberam isso aí, que é porque ela está sendo maltratada, ela está sendo desprezada, ela não está sendo valorizada, né? Assim, é uma válvula ali. Estou entrando no mérito da ação. Mas acabou, vai cada um para o seu canto. E a vida continua. E vida que continua, e assim, tem até um nome novo que está circulando por aí, vocês devem se perguntar, que é a violência vicária, que é quando o homem, né, por ter se separado da mulher, e ele percebe que a violência só que ele vinha fazendo a ela não é suficiente, ele visa atingir aquelas pessoas que ela ama, às vezes os filhos, aos pais, aos irmãos, e de toda sorte. Pode ser violência patrimonial, pode ser violência física, psicológica, porque ele pode chegar para o pai e dizer, eu vou matar sua filha. Como muitos casos acontecem, né? Assim, ameaçar e efetivamente. Né? E aí eu não posso deixar de lembrar de fatos que vêm acontecendo e com muita frequência, que é a revitimização da Maria da Penha, e aí, inclusive, uma tentativa de desconstruir o discurso, de dizer que, na verdade, não foi ela que provocou aquilo. Então, fizeram uma remodelagem, chamaram o ex-marido dela, que foi o agressor, que foi, né, quem tentou matá-la, e repaginaram o rapaz, e ele está fazendo palestras e dizendo que ele só fez aquilo porque ela não era boa mãe, porque ela... Então, está tendo uma tentativa disso, e eu escutei no Congresso Nacional por algumas mulheres que estavam lá, disse, não, mas é porque como é que ela ficou com o marido depois que ele já tinha tentado matá-la a primeira vez?
Eu disse, agora me diga uma coisa, você está querendo responsabilizar a vítima, ela ficou cadeirante. Cadeirante. Escapou da primeira vez. Escapou da primeira vez, e aí a culpa é dela? E agora sim, ela está, inclusive, com medidas protetivas tendo que. Porque existem uma quantidade gigante de homens que se acham no direito de persegui-la e tentar violentar uma mulher que é bandeira de resistência e de enfrentamento à violência. Doutora, a gente fala esse caso da Maria da Penha, que está sendo revitimizada. Eu acho que esse caso aconteceu há uns 30 anos, não? Eu acredito que sim, ou mais. Pronto, há 30 anos, hoje a mulher ainda sofre todo esse tipo de... Ah, porque não largou. Doutora, há 30 anos, quando a gente era criança, quando eu era criança, a mulher, só por ser separada, ela já sofria preconceito. Os filhos da mulher separada sofriam preconceitos. Independente do marido bater, do marido ter outra família. Então, assim, as condições, a mulher há 30 anos, não eram pouquíssimas aqui hoje, como hoje, que a gente vai para a faculdade, vai para a universidade, tem vida de trabalho. Às vezes as mulheres, quando casavam, renunciavam à própria vida para tomar conta do lar, muitos não podiam trabalhar. Então, assim, era uma sociedade totalmente diferente. Ah, por quê? Às vezes depende financeiramente, até hoje, às vezes depende financeiramente, não tem para ir para onde ir, não tem essa rede de proteção garantida, porque às vezes de uma medida protetiva, a pessoa vai para casa e o marido vai lá e mata. Assim, a gente vê a gente não pode julgar a vítima porque não fez. Entendeu? Não é o julgamento da vítima porque ela não saiu, ou porque é julgar quem fez o mal. E, principalmente, a gente tem agora, recentemente, um compromisso firmado entre os 3 poderes, e foi muito... Eu participei presencialmente no Palácio da Alvorada. Então, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, através de 3 homens, o presidente Lula, o ministro Fachin, presidente do STF, e o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, assinaram, e ele disse, olha, não é somente mulheres pedindo para que seja combatido e enfrentado, somos nós, homens, que precisamos do compromisso de fazer com que essas leis efetivamente tenham eficácia, que a gente possa trazer segurança para essa mulher na vida prática. Porque também não adianta eu dizer para você, olha, vai ter medida protetiva, como você muito bem disse, e o sustento, e os filhos, e o padrão, porque a mulher se preocupa com tudo isso. Sim. O que o filho vai comer no dia seguinte, né? Sim, e você fala uma coisa, e eu me rememoro, que antes tinha até um termo para a mulher divorciada, era desquitada, porque não existia o divórcio ainda. Então, a mulher desquitada, ela perdia, inclusive, as amigas, porque as amigas eram normalmente todas casadas, e a mulher desquitada era um perigo, porque ela iria... Desvirtuar todas as outras, corromper todas as outras. Corromper todas as outras, ou então dar em cima do marido das outras, porque era muito mal vista. Era coisa horrível. Então, muitas permaneceram em casamentos fracassados, com violência, nunca relataram essa violência. Por quê? Porque a sociedade não permitia que ela tivesse uma vida pós-casamento não bem-sucedido. E, gente, casamento é uma sociedade. Às vezes a gente nem sempre acerta. E, às vezes, também as versões das pessoas vão mudando. Sim, a pessoa que você casa, ou você, quando casou, já não é a mesma pessoa que está hoje. Então, assim, só adianta continuar se aquela construção de antes até agora valer a pena. Para ambos, né? Assim, é uma sociedade de várias maneiras, do amor, do companheirismo, da cumplicidade, de fazer aquela escolha de vida. Não é um papel porque está casado, é uma escolha de vida, de você viver e compartilhar os momentos bons ou ruins com aquela pessoa. Exatamente. E assim, a gente também não pode desesperançar, né? Você também que nos escuta e assiste nesse momento, a gente sabe que quando também a gente acerta nessa sociedade, é como ganhar na loteria, né? Então, assim, existem pessoas que estão extremamente felizes, em casamentos extremamente saudáveis, mas a gente não pode olhar só para essa parcela porque ela é muito pequena. Então, a gente precisa olhar para essa outra parcela de mulheres que estão sofrendo, às vezes não somente no relacionamento, mas em relações profissionais. Tem mulheres que são vítimas do feminicídio por conta da profissão.
entendeu? Por conta de competição, por conta de outras questões políticas, como a gente tem o caso da Marielle, que repercutiu mundialmente, né? Então, assim, é preciso que a gente olhe para essa temática e não ache que a gente está fazendo mimimi, não. Nesse momento, enquanto a gente falava, pelos dados que a gente tem, pelo menos 3 ou 4 mulheres foram assassinadas, e isso é muito grave. Assassinadas não por serem assassinadas no crime comum, pelo fato de elas serem mulheres. Exatamente. E é importante que você entenda. Por que que existe feminicídio e homicídio? Né? E eu já escutei isso de alguns colegas que são advogados e que às vezes não entendem. É porque o homicídio, né, o assassinato, quando ele acontece independente do gênero, é porque houve uma discussão, houve um entreveiro, e não tem nada associado ao gênero. Mas no feminicídio é porque a mulher só foi alvo daquilo, não é porque houve qualquer... é porque ela era mulher. Então, é importante que vocês consigam entender, e até para que, quando alguém diga que não existe diferença entre homicídio, né, de um homem, que não é homicídio porque é de homem, não, é homicídio do ser humano. Mas o feminicídio é porque a morte se deu porque ela era mulher. Então, é por isso que tem esse agravante. A gente não está desmerecendo as mortes de outros homens, que eu acho que é importante que quem nos escuta entenda. Nós não estamos dizendo que um é mais importante ou é maior do que a outra, mas é o olhar diferenciado de que ninguém mata um homem porque ele é homem. Exatamente isso aí. A gente pode ser morta por ser mulher, mas a gente nunca viu aquele homem foi morto porque era homem. Existe o homem cis, na pessoa cis, que é morta, confundida com a pessoa trans ou com homossexual, que também é outra forma de violência absurda. Mas ele não é morto, eu vou matar ali porque aquele cara é homem, aí eu vou matar porque é homem. Não, não existe. Mulher existe. Ela é minha mulher, ela é minha ex-mulher, ela não me quis, não sei o que, ela vai morrer, porque ela é mulher. E se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. De ninguém, né? Então... Aí eu quero falar, a senhora, ela esteve, a advogada Clara, ela é muito atuante nesse circuito Fortaleza-Brasília, faz assessoria de políticas importantes, mulheres, e ela esteve nesse ato. Eu queria saber assim, a sua impressão, esse ato, como ele pode contribuir em nossa defesa, nessa proteção, nessa conscientização assim, da sociedade. Foi um dia histórico, foi emocionante. Depois eu posso até compartilhar com vocês algumas partes dos vídeos, porque teve uma apresentação, inclusive, musical. As palavras do presidente, assim como de todos os outros, foram muito importantes para o fortalecimento e para a certeza de que foi dada uma largada de basta. Aqui, a tolerância agora vai ser zero. Então, esse compromisso de tolerância zero com a violência, inclusive ele até fez uma fala que me chamou muita atenção. Ele disse, homem que bate mulher, não precisa votar em mim, não. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A pessoa dizer que não quer o voto de uma pessoa que bate a mulher, porque tem uma parcela de agressores que está inserida nessa fala. Assim, é muito forte, muito significativo. Então, eu acho que essa fala, esse compromisso, e principalmente ele conclamou a todos os homens. Gente, e aí eu falo com você, pai, né? Esse que tem uma filha. Será que você não se preocupa quando a sua filha sai de casa, se ela vai sofrer algum tipo de importunação no ônibus, enquanto ela está lá indo para a escola, tentando buscar uma melhor, né, posição na vida? Será que você, pai, não se preocupa com ela, né? De repente no carnaval, se ela tiver tomado uma cervejinha a mais, e aí que eu não estou dizendo que tem que beber ou não, que não beber, mas assim, ela tem o direito de poder beber. E se ela beber, será que ela não vai ficar um alvo fácil, uma presa fácil para uma violência? A gente viu aí estupro coletivo. Que absurdo, gente. Eu ouvi uma pessoa assim, e o que é que essa menina foi fazer na... Eu ouvi isso aí. O que essa menina foi fazer com esse ex-namorado? Porque ela não iria, assim, como ela ia imaginar que ela ia por uma armadilha, uma coisa absurda desse nível. Sempre a culpa da vítima. Eu não consigo mais ouvir, eu não consigo. Sabe que eu acho que a gente se calou por tanto tempo que a gente não pode mais aceitar e nem permitir, a gente não pode mais calar.
E eu vou até narrar uma situação que aconteceu comigo, Sueli, que eu acho que é muito importante. Determinada situação, um fato passado aí, numa convenção partidária, algumas pessoas tentaram rasgar um documento e eu protegi o documento. E, passada a situação, um advogado veio falar comigo, ele disse, Clara, a culpa foi sua. Eu disse, como assim? A culpa foi minha. Ele disse, você não precisava ter sido corajosa, você podia ter jogado o documento à mesa e aí você não teria sofrido nenhum tipo de... Né? Como é que eu poderia dizer para você que me escuta? Nenhum tipo de grito ou alguma violência. E aí eu disse, amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não admito que você venha dizer que eu, como vítima, e no exercício da minha profissão, que eu sei o que é que eu faço, olha, se me foi confiado um documento, como não proteger? Eu disse, eu não fiz nenhuma violência a ninguém. Não dá o direito de qualquer pessoa partir. Ele disse, mas doutora, é porque você tem que entender. Eu disse, não, eu não tenho que entender não. O senhor é que tem que entender que eu, como vítima, não posso ser responsabilizada pela agressão de outra pessoa. Então, você que me escuta, não deixe que alguém lhe diga que você, por estar usando uma roupa decotada, um short curto ou porque bebeu um pouco a mais, você é responsável pela tentativa ou pela violência que está sendo... Isso até me deixa com a voz um pouco exaltada, mas é porque é muito forte. Difícil, sabe? É muito difícil. Eu relatei para a doutora, antes da gente começar a gravar, quem é vítima de violência, qualquer mulher que é vítima de violência, ela consegue passar daquela situação, mas ela não consegue esquecer a situação. Eu fui vítima de assédio moral, eu fui vítima de perseguição no trabalho, eu sofri toda sorte de violência, assim, e eu me senti muito vulnerável, desrespeitada profissionalmente. Aquela situação que você vive ali, eu vivi porque eu era mulher. Entendeu? Como homem, essa pessoa que me assediou não teria feito da mesma maneira. Até porque normalmente o assediador normalmente é um homem. Né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode mais... Hoje eu fico me questionando se eu deveria ter me calado, sabe? Porque eu passei 7 meses aguentando muito calado e isso me fez muito mal. Mas como Deus é grandioso e sempre existe um amanhã, né, esplêndido que nasce para todo mundo, eu passei. Mas eu saí mais fortalecida, mas eu poderia não ter saído fortalecida. Eu poderia ter saído destruída, que naquele momento eu fiquei, mas eu jamais vou esquecer. Jamais. Então, assim como eu, que relatei um caso pequeno. Quantas mulheres aqui, a senhora, já contou seu caso, como profissional, como mulher, como a gente sempre vive essa situação. A gente sempre sai de casa preocupada de não estar parecendo que está com uma roupa vulgar, né? A gente se preocupa com vestir, a gente se preocupa com o que vai falar para não ser interpretado como se você tivesse... O fato de você ser um pouco mais simpática e extrovertida é porque você está dando abertura para que alguém te assedie. Eu vi um podcast uma vez que me chamou muita atenção, de uma CEO, tem um podcast, depois eu não sei se eu posso fazer propaganda. Pode falar. É o podcast ai, Jesus, do Zero ao Topo, que conta a história de pessoas que saíram do zero e chegaram até o topo. E aí ela mencionava, ela disse, olha, que tinha sido uma CEO de uma empresa, de uma fábrica de carros, e ela disse, olha, eu percebi que ao longo dos anos, para conseguir ser promovida, eu mudei a minha roupa, fiquei mais masculinizada, mudei a minha forma de... Porque senão eu não conseguiria ser aceita. Sim. Ela disse, até contar piada machista, eu comecei a contar para poder... Uma violência imensa, você mudar o que você é para você ser aceito em um canto tal. Porque senão eu não conseguiria chegar. Porque senão você não conseguiria, sabe? É de um absurdo. Esse absurdo que faz nós, mulheres, ocuparmos o mesmo cargo, ganhar menos. A gente, por chegar aí a algum cargo, alguém se achar direito, chegou porque teve uma relação com alguém, ou é padre, sabe? Assim, a gente, por mais que te lute, que estude, que não sei o quê, sempre a gente tem que lutar. Eu acho que a sensação é que a gente tem que lutar 2, 3 vezes mais para chegar nesse espaço. Se não forem mais vezes, viu, Sueli? E há sempre uma tentativa de descredenciar, e o descredenciamento sempre vem com origem de cunho sexista, né? Sexista quer dizer que é porque usou os encantos femininos,
sexual porque fez isso, ou porque é filha, é porque se não fosse filha de fulano, então tira a capacidade O mérito intelectual individual da pessoa para transferir, para né, outro, e de onde normalmente ela é um vem, homem. um homem, né? O patriarcado, né? O patriarcado. Tem uma situação que eu queria até trazer a conhecimento de vocês, a gente já está até, no instante vai Não se passando o preocupe, tempo, a gente pode estourar o tempo, não se preocupe. é que eu venho advogando num caso bem emblemático, que para mim, em 23 anos de advocacia na área eleitoral, foi a maior violência política de gênero que eu já vi uma vereadora enfrentar. Essa vereadora, ela foi eleita ainda no Sertão Central, mas não obstante, ela estava com o registro dela deferido. 48 horas antes da eleição, houve uma movimentação estranha, e aí eu não quero aqui responsabilizar o judiciário, mas houve uma indução e ela saiu de deferida para indeferida. E ela chegou chorando para mim, ela disse, olha, eu vou renunciar. Eu disse, não, você vai me deixar trabalhar, e eu vou tentar a medida judicial, eu não vou deixar, eu só vou segurar a sua mão, e se eu não conseguir, eu lhe aviso. E aí a gente conseguiu reverter isso judicialmente e ela foi para a eleição há 24 horas, né? Porque no sábado foi que ela conseguiu essa liminar com deferimento. O boato na cidade já espalhou que ela não era mais muitos candidata, votos, né? porque o pessoal, não vou votar porque eu vou perder. Não adianta, vai perder o voto, né? E aí ela foi eleita, ela disse que quando saiu a apuração, ela foi para dentro do banheiro chorar. Porque ela disse, eu não aguento, eu não vou ser eleita. E ela foi a mais votada do partido. Não obstante ela ter sido a mais votada do partido, ela segue, aí começaram as violências, você não vai ser diplomada. Eu disse, vai, compre a sua roupa para a sua posse. Ela foi diplomada, foi empossada, é uma vereadora que está fazendo um mandato super propositivo, identificando demandas, correndo atrás pela população do município do qual ela é vereadora. E aqui eu quero dizer para você, vereadora Mônica Pellegrini, todo o meu apoio, a força e nós seguimos juntas, certo? Você me demonstrou muita garra, você é uma mulher de fibra e todos os dias, quando você está defendendo o povo, você nos representa enquanto mulher. Eu não conheço a vereadora Mônica, mas minha solidariedade e apoio à causa dela, que eu acho que a causa dela deveria ser a causa de todas as mulheres. É por isso que pessoas como a vereadora Mônica não chegam à política, porque a mulher tem uma sobrecarga profissional, a gente chega em casa, tem um terceiro turno, quer cuidar de filho, cuidar da casa, mesmo sendo uma profissional, chegou em casa, você tira a roupa de profissional e você é mãe, você é dona de casa. Muitas vezes você não tem essa rede de apoio para se projetar politicamente. Os próprios partidos boicotam essas mulheres, porque existe uma cota de gênero no Brasil que estabelece que 30% é para um dos sexos, e aí ficou convencionado que seria da mulher, e ainda assim os partidos botam nomes de mulheres que não são realmente candidatas, só para preencher aquelas vagas. E quando uma mulher dessas consegue chegar, incomodando muita gente, né? É uma situação dessa. Então, assim, é isso que desmotiva as mulheres. E eu acho que é isso que nós, mulheres, não podemos mais aceitar. Sabe? Eu não consigo mais me calar. Eu não consigo mais me calar. E é importante que a gente use mesmo. Inclusive, próxima semana vai estar havendo algumas mobilizações da sociedade civil em prol disso, exatamente para que a gente está se avizinhando aí as eleições gerais, né? A gente vai eleger deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. E qual é a preocupação? É que o seguinte, existe financiamento para a campanha das mulheres, é importante que elas sejam financiadas tanto quanto os homens, né, para que esses 30% do mínimo, não pode ser menos de 30%. O ideal é que fosse 50-50, mas a gente não consegue ainda. Então, pelo menos esses 30% que sejam candidaturas viáveis. E aí tem uma questão, não é chamar a mulher para ser candidata em julho. Por quê? Porque ela precisa ter feito um trabalho, ela precisa se preparar. Sim. E quando ela vai ser candidata, Sueli, a primeira coisa que pergunta é se vai abandonar o marido, a família, vai ficar no meio da rua, batendo perna. Então, já tem um julgamento próprio, né, da dificuldade. E aí essa mobilização é exatamente para isso, para fiscalizar,
a questão do recurso que é disponibilizado para as mulheres, para que efetivamente chegue até as mulheres, não seja desviado, né? Não seja utilizado em prol de candidaturas masculinas e que efetivamente a gente consiga eleger, porque a gente não conseguiu até hoje, a gente já melhorou muito esse percentual. Mas a gente nunca conseguiu eleger 30% de mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Não nem chegar 30%, nem a 20%, a 15%, 16%, né? nem muito menos no Congresso Nacional. Então, hoje nós contamos com 15 senadoras dos 81 senadores. Então, é preciso que a gente repense muito sobre isso. E você, por que não votar numa mulher? Você que está me ouvindo, busque entre as candidatas, não é por votar só porque é mulher, não. Aquela que defende a bandeira que você também defende. Tem muitas que defendem pautas importantes, como a questão de crianças com aspecto... não só crianças, adultos também. Adultos, a inclusão. inclusão de uma maneira geral, né? Porque é preciso incluir todo mundo, a sociedade, criar oportunidades para essas pessoas terem um atendimento, que possam evoluir e que a rede de apoio, a mãe, a família também tenha esse suporte. Porque entendeu? fica sobrecarregada. Porque tudo é uma coisa assim que, no passado não tão distante, essas pessoas sofriam praticamente um isolamento social. Sim. Entendeu? Assim, é preciso, a sociedade tem que ter um olhar inclusivo, entendeu? Amplo, de todas as formas. E inclusão, ela se faz através de política pública e de um olhar sensível, né? Então, assim, claro que tem mulheres que não são, mas geralmente, e a pessoa tem que olhar a candidata que ela vai escolher, é aquela candidata que tem esse olhar sensível, que tem realmente essa preocupação, né? E assim, a pauta também de emprego e renda, que é importante, saúde, as pautas que lhes são importantes, que são caras a Os você. direitos da mulher, Direitos né? da mulher, direitos humanos, inclusive. Direitos porque humanos, né? Nós somos duas mulheres aqui conversando, mas a gente não quer que os homens tenham menos direito, não. Não, a gente quer que tenham o mesmo direito. A gente quer o mesmo direito, é só isso. E quando eu falo, eu digo, olha, às vezes o pessoal acha que quando eu digo que eu quero mais mulheres, vai significar menos homens. Mas não é que eu quero menos homens na política. Eu quero homens também, porque tem grandes homens aí fazendo grandes mandatos e fazendo grandes leis que promovem as políticas públicas inclusivas. Mas é preciso que a gente olhe com olhar de pertença, com olhar de... Como é que o homem vai saber, gente, o que é sentir uma dor de cólica de uma menstruação? Não tem como saber isso ali. Não tem como saber e não tem como saber o constrangimento de uma menina pobre, da pobreza menstrual, de não ter um absorvente para ir para a escola. Então, assim, só quem sabe o que é e só quem sofre a situação, a gente imagina, né? Imagina. A pessoa imagina, mas quem está dentro sabe a dor, o tamanho da dor que passa, né? E aí a gente não pode cobrar nem do homem que ele entenda, porque ele não sabe o que é um ciclo menstrual, ele não sabe o que é uma cólica. Ele não pariu também, ele não sabe qual é a dor. Eu posso brincar aqui, diz que o mais próximo que o homem vai sentir da dor do parto... É uma gripe. É uma gripe. É uma gripe, tenho certeza disso, viu? Que ele já fica, eu vou morrer, meu marido é assim, viu? No primeiro filho, ele foi inventar de acompanhar o parto, tiveram que parar de me socorrer para socorrer meu marido, que ele estava passando mal. Então, assim, uma gripe é uma doença muito séria. Mas brincadeiras à parte, a gente quer dizer aqui para vocês, homens que nos escutam, que a gente não tem nada, inclusive assim, perpassa inclusive pela imagem que vocês, e pelo exemplo que vocês dão aos filhos e filhas de vocês, né? Então a gente sabe que tem muitos homens comprometidos com as pautas e que vêm levantando a bandeira, a gente precisa também enaltecer esses homens, porque às vezes eles são criticados dentro do grupo, diz assim, mas você está muito feminista, né? Então é importante que a gente acolha também essa pauta. A senhora participou do lançamento nacional, a Assembleia Legislativa vai lançar, está com uma série de ações agora no mês de março, a primeira-dama Tainá, que esteve aqui no Poder e Ação, está dentro dessa campanha através do núcleo de sustentabilidade. Então, assim, para chamar a sociedade, vai ser assim como no Pacto Nacional, vai ser uma união de forças aqui no Estado para que seja essa corrente em defesa da mulher. Né? Assim, aí me chama a atenção, entre o lançamento nacional e o estadual, vou dizer nome, a deputada doutora Silvana, que é do PL, ela subiu à tribuna
e rasgou o pacto. A justificativa é que ela defende o patriarcado, né? Que as mulheres são florzinhas, né? São seres frágeis, são florzinhas. Defende o conservadorismo, o patriarcado. A justificativa de rasgar é porque as igrejas não foram chamadas, evangélicas, ou igrejas de forma geral, assim. O amor, cada um tem. Eu acho que cada um, no Estado laico, defende o que quiser, né? A gente defende o que quiser. É o bom da democracia, né? É o bom da democracia. O direito, o amor não está dentro da igreja, mas está dentro da sua igreja, que é o seu ser individual. Você não precisa estar num culto ou numa missa para você respeitar as pessoas e tudo. Então, assim, em nome de defender o patriarcado, em nome de defender o conservadorismo, em nome de reclamar porque a igreja não tinha sido convidada, uma deputada estadual, mulher, rasga um pacto desse. Conservadorismo. Eu acho que cada um, inclusive ela, tem direito de ser conservadora, certo? Mas eu acho que você ser conservadora, não sei até que ponto é esse conservadorismo, que é o marido que manda, não sei o quê. Porque, em nome de você seguir isso assim, você não pode rasgar uma coisa que vai defender mulheres. Em nome de conservadorismo, não estou dizendo que a deputada, você vai discriminar pessoas homossexuais, trans, seja o que for, porque a sociedade, Deus é amor, né? Inclusive, acho que se Deus voltasse, ia fazer muito pior. Deus acolheu Madalena. Jesus acolheu Madalena quando estava apedrejando. Entendeu? Assim, ele, que era o filho de Deus, não julgou. Então, Deus, Jesus, é amor, independente do templo onde ele esteja. E quem é conservador? Eu posso dizer que eu sou conservadora, porque eu sou casada. Porque eu sou casada com o mesmo marido há 32 anos. Tradicionalmente, eu seria uma família conservadora. Porque eu sou casada, meu marido, a gente vive 32 anos, nunca separamos. Eu tenho minha filha, que é uma menina, tenho meu filho que casou. Mas a minha família está lá porque foi uma opção de a gente ser família, entendeu? Como um casal homossexual é família. Como uma pessoa que é ateu está no direito dele. Então, assim, viver em sociedade não é dizer que é conservador, sou inconservador. Não. Gente, quem é cristão, quem prega o amor, não é esse julgamento. Eu acho, na minha opinião, respeito a opinião dela. Eu estou falando como eu, jornalista, mulher, mãe, esposa. Quem é a gente para julgar alguém? No mundo de tanta violência, a pessoa que é cristão, eu acho que deveria acolher. E é natural, a sociedade evolui, o mundo evolui. Então, assim, eu acho que eu vou fazer até uma pauta assim, um pouco diferente. Eu acho até que ela tem o direito de questionar, de pedir, de pleitear, mas, assim, em função da pauta, né, que ela defende, ou que todo um grupo defende, é permitido, então, que alguém seja violentado, morto por ser mulher? É mais importante isso? Do que, né? Então, é sobre isso que a gente precisa pensar, né? Quantas vidas, quanto sangue precisa ser derramado ainda em nome de pautas tão importantes para a sociedade melhorar a sua convivência. Gente, a gente precisa ter uma convivência pacífica, a gente precisa entender que o outro, quando ele discorda do que eu estou pensando, ele não está me agredindo, ele não está me agredindo, eu não preciso convencer você a pensar igual a mim. Até porque você não convence, cada ser tem seu pensamento, sua ideia. E está tudo bem, eu tenho meu pensamento, como ela tem o dela, como a senhora tem o seu. Eu só não compreendo como uma pessoa pública que tem uma responsabilidade. Eu sei que ela representa um eleitorado mais conservador. Claro, ela foi eleita por eles. Mas ali não era questão de estar representando as pessoas evangélicas, era defesa da mulher. Entendeu? Defesa da mulher. E as igrejas poderiam ser incluídas, né? E a gente vê alguns segmentos, inclusive, das igrejas mais conservadoras, fazendo uma defesa muito forte da mulher.
Então, assim, realmente eu concordo com você, e aqui não é nenhuma crítica pessoal a ela, até porque tenho um respeito a ela como parlamentar, mas eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho para aquela mulher que está sofrendo violência ou que já sofreu, e acolher. A gente precisa acolher. E toda Proteger. situação que seja gerada, que vá caminhando no sentido dessa proteção, independente de ideologia, de bandeira partidária, deve ser uma causa coletiva. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Inclusive, até assim, eu queria chamar a todos vocês, independente do credo, independente da religião, qualquer que seja, nós estamos passando por um momento, Sueli, muito difícil no mundo, muitas guerras, muitas pessoas estão sendo, nesse momento, passando por dificuldade em vários continentes, não só no nosso. E a gente precisa olhar para isso com um olhar de solidariedade. Né? Então, são mísseis, a gente tem uma situação, inclusive, de uma prefeita de Aracati que está sem conseguir voltar para o Brasil porque o espaço aéreo dos Emirados Árabes foi fechado. E, assim, isso parece tão distante de você, porque a gente está vivendo aí o dia a dia e é tanta coisa e não dá para pensar, mas eu não posso deixar de chamar a atenção de que a gente precisa se preocupar também. Todas as vidas importam. Todas as vidas de todas as mulheres, de todos os homens importam. E você falando assim, distante, eu estou falando um exemplo bem básico. Hoje não existe mais distância. Hoje, um mau exemplo lá é replicado aqui. Eu estava ouvindo, não sei porquê, eu acho que o algoritmo, eu falei que ia falar sobre negócio de mulher, chegou um vídeo da Carolina Herrera dizendo que mulher, depois dos 40, que usa cabelo grande, é deselegante. É uma figurinista, é uma estilista, perfumes maravilhosos, mas assim, o cabelo é meu, o corpo é meu, quem é alguém para dizer se eu sou deselegante? Estou nem aí, entendeu? Assim, e foram rótulos. Mulher de mais de 40, de mais de 50, não pode usar short, não pode... Eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. O cabelo é meu, o corpo é meu, estou pouco preocupado, ninguém paga minhas contas, assim. E ninguém tem o direito de ser julgado porque tem um cabelo grande. Gosto. E é uma ditadura que a gente tem que ser magra, que a gente tem que estar o tempo todo... Então, você tem que viver, você tem que ser feliz. Você que está me escutando, a sua única obrigação é com o dia de hoje, em fazer o bem a você, porque o próximo, mais próximo de você, é você mesmo, e fazer o bem aos próximos. Então, se você conseguir fazer isso, minha filha, tenha certeza, você está fazendo um bem para a humanidade. E sempre se botar no lugar do outro. Né? Eu acho assim, você quer para você o que você está fazendo com o outro? Né? Quando a gente faz essa pergunta, essa peneirinha, e também assim, não vamos fazer fake news, não vamos compartilhar notícia falsa, principalmente se for de uma mulher, principalmente se tiver algum conteúdo que denigra ou que tenha uma foto que exponha o corpo da mulher. Não vamos fazer isso, não. Até porque saiu uma regra agora que a mulher vai ter direito à proteção nesses casos, né? A resolução do TSE é bem clara nesse aspecto. Todo esse conteúdo ele vai ser passível de responsabilização. E aí, eventualmente, você, sem querer, recebeu e passou e vai... Partilhou, está culpado do mesmo jeito. Exatamente. Muito obrigada. Nós conversamos com a doutora Clara Petrola, advogada da comissão da OAB, da Associação Brasileira de Direito Eleitoral, assessora política, uma mulher maravilhosa, com quem a gente encerra essa edição do Poder e Ação. Sueli, muito obrigada pelo convite. É sempre uma grande alegria participar de um programa que debate temas tão importantes. E, no mais, obrigada pela generosidade das palavras e até logo. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.